Boa noite, bem-vindos à Galeria de Diálogos, uma iniciativa do Jornal Rostos, em parceria com a SAP Local. O nosso convidado de hoje é Joaquim Raminhos, natural de Cuba, vive há muitos anos em Águas Vedras, exerce atividade profissional no ensino, é diretor do Centro de Formação de Escolas do Conselho de Barreiro de Moita, sociólogo, mestre em Ciências de Educação, dirigente associativo, uma figura carismática da CACAC, Cooperativa de Animação Cultural de Águas Vedras. No atual mandato é vereador eleito pelo Bloco de Esquerda na Câmara Municipal da Moita e é também o candidato à presença da Câmara Municipal da Moita pelo Bloco de Esquerda nas próximas eleições ao Parlamento. Boa noite, Sr. Raminhos. Boa noite. Bem-vindo aqui a esta Galeria de Diálogos do Jornal Rostos. E gostaríamos um pouco, para começar esta nossa conversa, de nos falar um pouco mais de quem é Joaquim Raminhos, afinal. Joaquim Raminhos, homem de Águas Vedras, homem do citivismo, homem da política. Quem é, afinal? Mais uma vez, boa noite. Eu quero agradecer ao Jornal Rostos este convite e a oportunidade que me dá de estar hoje aqui nesta entrevista que vai ser transmitida em direto e depois vai ficar gravada para futuras consultas. Muito obrigado mais uma vez. Em relação a essa primeira questão que me levanta, quem é Joaquim Raminhos? É um cidadão comum que gosta de participar na vida da comunidade. Conforme disse, eu sou natural de Cuba, vim para o Conselho muito novo, portanto eu há cerca de 50 anos que vivo em Águas Vedras, portanto vim com os meus pais naquela onda de alentejanos e também vieram algarvios e nortenos, quando chegavam ao Conselho. Meu pai foi um operário da PUF e, portanto, nessa altura fiquei a morar em Águas Vedras até hoje. E, portanto, tenho tido sempre uma apetência por uma intervenção de cidadania, daí esse meu registro de ser muito participativo nas questões associativas. Depois também por questões profissionais, estar muito ligado à educação, também tem um fator de muita ligação com as pessoas e com os problemas locais e, portanto, as questões políticas vêm já antes do 25 de Abril. Portanto, eu tenho a referir que o meu primeiro passo nessa intervenção política, tenho que referir aqui a minha presença na Academia Musical Recreativa 8 de Janeiro de Águas Vedras, que foi realmente uma escola para muitos da minha geração darem os primeiros passos na intervenção política. E nesse tempo, ativista em alguma área política concreta? Não propriamente, quer dizer, foi uma intervenção como cidadão, uma intervenção cívica e, portanto, não havia nenhuma área em particular de intervenção. Uhum. Eu fui eleito agora neste mandato como vereador do Bloco de Esquerda, né? Na Câmara Municipal da Moita. Que avaliação faz desse seu mandato? Eu, na avaliação deste mandato, para mim, faço uma avaliação positiva em termos de ter correspondido àquilo com que nós nos apresentámos ao eleitorado há 4 anos. Portanto, o Bloco de Esquerda apresentou-se com aquele lema energia alternativa nas autarquias e, portanto, temos debatido por aqueles princípios e compromissos que nos apresentámos. Maior transparência na vida local, maior participação dos cidadãos, estar atento a todos os problemas e dar voz às pessoas que têm esses problemas no sentido de os ajudar a resolver. E, portanto, o velho do Bloco de Esquerda, apesar de não ter tido muito valor atribuído... Mas foi atribuído no povo? Não foi atribuído no povo. Mas não aceitou ou não? Não, isso não foi uma questão de aceitar. Foi uma opção da gestão da CDU, que tem maioria absoluta, e fazendo uso, portanto, da arrogância e da prepotência que as maiorias absolutas dão às forças políticas, eles optaram por não distribuir muito valor a nenhuma força da oposição. E, portanto, este mandato caracterizou-se por um governo local uno e absoluto. Mas gostava de ter sido algum valor? Na altura, isso não foi equacionado, mas perguntaram-me em tempos e eu não tinha problema em aceitar o valor que fosse atribuído, porque eu tenho uma perspectiva de participação na vida do poder local
de um trabalho de muita parceria, de muita conjugação, de vontades, de abertura a diversas sensibilidades. Eu defendo que, neste caso concreto da Moita, 9 vereadores, cada vereador, independentemente, seja a força de governo, seja a força de oposição, deve ter uma área de responsabilidade atribuída. Por isso devia ter, todos os vereadores, na minha opinião, deviam ter uma área de valor atribuída. Não tem por, ao longo do mandato, alguma agenda política concreta, áreas específicas que o Bloco tivesse intervido? Nós, ao longo destes 4 anos, fomos tendo uma intervenção muito diversificada. No entanto, temos que referir que um dos fatores que marcou este mandato de 4 anos que está agora a terminar foi a questão da revisão do PDM, da Moita, e essa revisão do PDM... Já iremos falar sobre isso. Mas quer dizer, mas foi uma área onde o Bloco de Esquerda teve uma intervenção muito ativa, porque se prende também com questões de ordenamento do território, com questões do urbanismo. São questões que nós temos como muito importantes, e daí não abrimos mão sem ter uma intervenção sobre elas. E como vereador, como é que olha para a gestão da CDU? Como é que avalia esta gestão da CDU neste mandato? A gestão da CDU neste mandato, aliás, alguns balanços que já por aí foram feitos, foi um mandato magro, muito fraco. Não houve obra neste mandato. Portanto, a CDU propriamente se esgotou por falta até de ideias e de dinâmicas e, portanto, eu penso que é um mandato amorfo. Portanto, como eu disse há pouco, houve aquele tema que marcou e que ainda não está encerrado, a questão do PDM. Quanto ao resto, não há grande obra neste mandato. Portanto, e daí, nós, enquanto Bloco de Esquerda, afirmamos que temos que arrancar o Conselho da Moita deste amorfismo, desta estagnação. Então, o João Louco é um mau Presidente de Câmara? Eu diria que a ele, neste momento, lhe falta dinâmica para caminharmos por uma modernização do Conselho, articulando aspectos de desenvolvimento com equilíbrios naturais e também de características humanas do Conselho da Moita. Então, que nota atribui à gestão do João Louco? Atribui lá uma nota como professor? Qual é a nota que dá ao João Louco? Ele passa no exame, tem negativa? Eu acho que por isso eu me vou candidatar, porque senão eu acho que ele terá uma nota, se calhar um 3 menos. Então, o João Carlinhos quer ser alternativa ao João Louco. Exatamente, por isso um candidato. E, portanto, a democracia é assim, nós, em termos pessoais, distinguimos as situações e, por vezes, temos até relações de amizade com as pessoas. Em termos políticos, temos ideias diferentes e é isto que dá o fermento à democracia. É nós debatermos pelas ideias. E, portanto, é assim que o Bloco vai estar presente nas próximas eleições. Como obra ligada à cultura também, como é que vê a vida cultural no Conselho da Moita? E que alternativas é que, de forma diferente, de fazer cultura na Moita o Bloco apresentar? Eu penso que é um dos aspectos que nós damos bastante importância, os aspectos culturais, a identidade cultural das populações, que rapidamente, em muitos aspectos, está a ser dilapidado e está a desaparecer rapidamente. Pensamos que o Conselho da Moita merece um projeto cultural inovador e dinâmico, que conjugue ideias, conjugue pessoas. O Conselho da Moita é muito rico numa componente humana, mas há muitas pessoas do Conselho da Moita que ficam constantemente de fora. Por isso o Bloco de Esquerda quer fazer uma conjugação para que haja essa intervenção das pessoas e, portanto, em termos culturais, pensamos que o associativismo tem que se dar uma outra face ao associativismo e um outro papel de intervenção em relação à questão de defesa e preservação do património natural e cultural. Tem que se ter uma perspectiva própria e um projeto próprio. Neste momento nós consideramos que há relíquias do património histórico que estão completamente ao abandono, como falando do Palacete da Fonte da Prata, da Capela da Misericórdia, do próprio Palacete do Esquerdo Furado, para não falar de outros aspectos. Portanto, em termos culturais, há também uma deficiência em termos de proporcionar uma intervenção de pessoas em termos particulares e individuais. Portanto, penso que ao longo destes anos todos era bom já haver aqui uma corrente de teatro, uma corrente de música,
E, portanto, eu penso que há um trabalho enorme a fazer que entronque num projeto. Eu não estou a dizer que não tenha havido nada no Conselho da Moita. Tem havido algumas coisas até que eu considero importantes. Só que são coisas desgarradas. É preciso articular isto tudo num projeto e num trabalho de parceria. Nós, por exemplo, o associativismo, as coletividades, eu sou um associativista e tenho um grande carinho do trabalho das coletividades, merecem um contrato de parceria para que tenham outro papel de intervenção em termos locais. E, portanto, hoje temos que levar este trabalho do associativismo, dar-lhes um outro estatuto de intervenção da comunidade. Porque, em termos históricos, as associações tiveram sempre um determinado papel. Hoje, no século XXI, as autarquias têm que também ter este contributo. Não basta apenas dar um subsídio às associações. Temos que lhe dar um outro estatuto. Mas isso significa o quê? Que o associativismo está morto no Conselho da Moita ou que não há estratégia por parte da Câmara para apoiar? Não, eu não digo que está morto. Eu acho que o associativismo é uma riqueza que nós temos no Conselho da Moita pela sua diversidade, que abrange diversas áreas e diversas dinâmicas, e pela sua quantidade. Portanto, nós temos um grande número de associações e bastante diversas. Eu penso é que, quando se fala em crise de associativismo, que às vezes muitas associações entram em crises diretivas, quer dizer, neste momento, como associativistas, temos que equacionar se as associações passarem a ter um outro estatuto, também certamente se vai dar alguma renovação na frequência até dos frequentadores das associações, e isto pode ajudar a criar outras dinâmicas e o associativismo ter um papel a nível do nosso tempo. Mas nessas dinâmicas culturais, as tradições não são mantidas. Por exemplo, as touradas é uma coisa que mantém viva, as festas da moita não têm uma grande projeção e continuam a ser uma referência nacional. Sim, pronto, estas festas são referências que continuam bastante a vida. Porque apoia. Apoia, mas efetivamente, quer dizer, por exemplo, a festa da moita, propriamente, ela baseia-se numa comissão de festas que é designada anualmente, mas, quer dizer, não tem um caráter permanente como uma associação. Ela, quando depressa, existe quando se desfaz. E, portanto, aí é um evento que tem uma organização criada para o momento. Portanto, não tem uma continuidade. Daí, eu penso que vai continuando a ter aquela vitalidade que tem, porque tem esta particularidade de ter um funcionamento mais informal do que uma associação que está estruturada, que tem uma sede e que precisa estar ali no dia-a-dia a atender os associados. O Bloco de Esquerda é contra as touradas? É contra as touradas? É assim, o Bloco de Esquerda não tem um papel, um papel determinado em relação às touradas. É só para lhe dizer que o Bloco de Esquerda... Mas é isso são contra. Não, vamos lá ver. O Bloco de Esquerda aqui no Conselho da Moita, nós, neste mandato, organizámos um debate sobre as touradas, onde juntámos pessoas que eram pelas touradas, outros que eram contra as touradas. E isto foi na nossa sede, e conseguimos temos pessoas do Bloco de Esquerda que gostam de ir às touradas, temos pessoas do Bloco de Esquerda que são anti-touradas e fazem os movimentos. Mas aí é que está também esta dinâmica do próprio Bloco. O Bloco hoje é também um respeitador das diversas sensibilidades existentes. Portanto, nós não perseguimos as pessoas ou por pensarem isto ou aquilo. E no plano desportivo, essa visão da área cultural também existente para a análise da integração no desporto? Eu acho que nós temos, aliás, o Bloco de Esquerda, nestes últimos tempos, organizou um fórum cívico, que é o Conselho da Moita no presente e no futuro. Temos percorrido o Conselho todo, abrangendo diversos temas, e um dos temas foi mesmo o desporto. Ouvimos vários dirigentes associativos ligados ao desporto e também praticantes da área desportiva. Quisemos ouvir também as suas opiniões e temos escutado e temos também criado a nossa própria opinião. Aqui no Conselho da Moita consideramos que há aqui duas vertentes. Uma é a parte que diz respeito diretamente à prática do futebol e, portanto, há clubes que estão espalhados pelo Conselho e que têm feito um trabalho, quanto a mim, notável em escolas de desporto, como lembrar, por exemplo, do Moitense, ou do CRI, ou do Guinense, para não falar de outros, que têm tido uma dinâmica própria, com os seus problemas
que se arrastam com a falta de condições que têm, a falta de apoio, mas, por outro lado, nós pensamos que há outras áreas na prática. Pode ser depois por parte da autarquia ou tem a ver com a estrutura empresarial do Conselho? Eu penso que não dá que resposta. esta falta de apoios tem a ver com a autarquia e não só, quer dizer, tem a ver com a autarquia e tem a ver também com falta de apoios em termos centrais. Eu penso que estes clubes desportivos locais deviam ser mais acarinhados, porque eles constituem escolas onde se formam pessoas não só da prática desportiva, mas saem dali jovens formados também como pessoas. E, portanto, aqueles dirigentes associativos que ali estão fazem um esforço incrível por manter ali dezenas e dezenas de crianças e praticamente às vezes se sentem sozinhos nisto. E, portanto, há aí campos de futebol ainda de terra rapada, parece coisas lá do século XIX, já não se usam no século XXI. E, quer dizer, nós estamos aqui às portas de Lisboa com este estado de coisas que é degradante até. E não é respeitador do esforço que esses dirigentes e os praticantes desportivos fazem. Mas, por outro lado, nós pensamos também que há outras modalidades, sem serem futebol, que careciam, e aqui sim, careciam de um parque municipal onde estivessem todos os apetrechos na área da ginástica, na área do atletismo, na área da natação, onde se pudesse ter um complexo municipal especificamente para essas áreas. Porque nós temos até atletas que nos representam a nível nacional e internacional e muitas vezes eles são ganhadores de medalhas e, portanto, anualmente é-lhes reconhecido esse valor, só que às vezes os outros atletas das outras partes do país soubessem como é que os nossos atletas são preparados, ficariam perplexos sobre isso. E por isso nós defendemos que o apoio ao desporto nas áreas que não são o futebol tem características que se presta a haver em cada localidade um determinado núcleo, mas há aqui atividades desportivas que carecem de equipamentos que são às vezes bastante onerosos em termos financeiros, poderia haver um núcleo municipal desportivo para o apoio a esses atletas. Nesse fórum do desporto, qual foi a principal ideia que saiu da vossa reflexão? Foi, em certa medida, correspondeu um pouco a isto que eu estou a dizer. Portanto, houve um registro de uma falta de apoio aos diversos clubes desportivos, porque eles acabam por sentir que não há os apoios à altura das suas necessidades. Como eu disse, quer dizer, neste momento há campos aí de terra pelada, quer dizer, onde o pessoal pratica... Faltam equipamentos esportivos, é isso? Como? Faltam equipamentos esportivos? Faltam equipamentos esportivos. Há uma rede, há falta de uma rede? Há falta, quer dizer, neste momento há uma rede de campos que estão instituídos, mas que ao mesmo tempo há falta de condições nesses campos para que os jovens que estão a iniciar a sua prática desportiva se sintam bem incentivados para serem bons atletas. Estava há pouco a falar que uma das bandeiras da atividade política cotidiana na Câmara foi a discussão em torno do PDM. Como é que então este processo, qual é a leitura dessa revisão do PDM que o Bloco tem? Bem, quer dizer, esta questão do PDM foi um assunto bastante muito forte. Aliás, ele vem antes das próprias eleições de há 4 anos, atravessou toda a campanha eleitoral, tomámos posse e o processo de revisão do PDM continuou, sempre debaixo de grandes polémicas. E, portanto, o Bloco de Esquerda manifestou-se contra este processo de revisão do PDM. Quero tornar claro que o Bloco de Esquerda não está contra a revisão do PDM. O Bloco de Esquerda está contra este processo por ter tido características antidemocráticas, não se respeitaram todos os mecanismos de revisão do PDM e também é uma concepção, há aqui uma concepção de PDM que o Bloco de Esquerda não foi. Nós pensamos que o PDM deve ser um instrumento de ordenamento do território, que respeite os equilíbrios naturais e geográficos e que também respeite a vontade das populações, vá de encontro aos interesses das populações. E nós verificamos que este projeto PDM na Moita não foi igualitário para todos os municípios. Por exemplo, houve a questão dos protocolos que foram feitos num momento prévio da revisão do PDM com alguns particulares.
E esses protocolos viciaram toda a revisão do PDM por determinar algumas opções na revisão do PDM em prol desses protocolos. E, portanto, daí houve desanexações. Dando as coisas concretas. Por exemplo, as pessoas entenderem quais eram as razões. quando se falou do processo da Quinta das Fontainhas, a Quinta aqui bem perto de nós, onde houve processos de desanexações de parcelas de reserva ecológica, porque, havendo um acordo que se podia certamente desanexar alguma parcela que hoje não se pode construir, e se nessa revisão do PDM essa desanexação for feita, estamos a abrir caminho para que se possa implementar um projeto que aqui há 6 meses atrás não era possível. E, portanto, estamos aqui a mexer com algo de muito importante, que é a questão da mais-valia dos solos. E isto foi um caso considerado histórico e nacional. A revisão do PDM da Moita tem dado até para no anterior... A situação da Quinta da Várzea é semelhante a esta ou é diferente? Portanto, o que aconteceu com a questão da várzea foi que a proposta que vinha da revisão do PDM da Moita fazia recair sobre a zona da várzea uma área de reserva ecológica sobre uma área de reserva agrícola que já lá existe. Portanto, o solo já é classificado na zona da várzea. E ia sobrepor uma outra classificação sobre aquela. As populações aí da várzea levantaram-se, e realmente eu penso que graças àquele movimento da várzea tem que estar aqui a devida referência, foi um movimento exemplar, onde as populações não se vergaram, foram a todas as sessões públicas dos plenários, recorreram a todos os meios que estão determinados para as populações se poderem expressar e manifestar a sua indignação e conseguiram, pelo menos, que se levantasse o véu da situação que hoje esta revisão de PDM serve para todas as revisões de PDM deste país. Portanto, a questão das mais-valias dos solos estão presentes nas revisões dos PDMs e as coisas têm que ser muito claras e transparentes. Daí o Bloco de Esquerda debateu-se até ao fim, porque este processo ainda não chegou ao fim. Neste momento ainda temos um relatório da Polícia Judiciária que foi fazer uma busca aos espaços do Conselho. Nós não sabemos ainda desse relatório. Portanto, para nós, o processo ainda não está concluído, como, por exemplo, o relatório da inspeção do IGAL, que foi feito também na altura, neste momento ainda está considerado em sigilo, e os municípios não têm conhecimento do conteúdo desse relatório. Portanto, os vereadores têm, os membros da Assembleia... O vereador já tem? Eu tive, mas foi em caráter sigiloso, e não permitiram tirar qualquer fotocópia desse relatório, e, portanto, nós consideramos que, enquanto houver estes mecanismos que estão ainda em segredo, este projeto de PDM não pode passar, nem que seja para nós garantirmos que não foi tudo clarificado. Mas sendo sigiloso esse relatório e tendo conhecimento como vereador, o que é que há de preocupante? Quer dizer, eu não vou agora adiantar aqui muitos pormenores, conforme deve entender, porque eu penso que o Executivo da CDU, que está a gerir atualmente o poder na Câmara, tem responsabilidade sobre isso e, portanto, competirá ao Presidente da Câmara esclarecer esses pormenores. Agora, efetivamente, nós pensamos que os municípios do Conselho da Moita têm direito a saberem tudo. É assim que nós defendemos. A revisão do PDM tem que ser clara, transparente e que sejam utilizados todos os mecanismos de discussão e de esclarecimento das populações. Mas esse relatório legal pode ter matéria que impede que o PDM seja aprovado? Eu penso, quer dizer, poderá ter matéria que pode vir a ajudar a esclarecer alguns pormenores que se levantaram ao longo destes 4 anos em todas as sessões que se foram levantando aqui na noite. Então, se fosse Presidente da Câmara, o que é que não faria nesta revisão do PDM? O que não faria? Eu penso que neste momento, e lá nós defendemos, temos que começar uma revisão do PDM de novo. Para quê? Para permitir que os municípios sejam todos tratados por igual. E, portanto, aqueles acordos, aqueles protocolos que eram apresentados como medidas de muita inovação e de cativar projetos para o Conselho,
Nós não estamos contra os projetos que venham cativados ao Conselho. O que nós queremos é que as coisas sejam claras e, portanto, quando haja essa abertura de acordos, todos os municípios têm que estar a par dessas situações. E, portanto, neste momento, o que é que nós pensamos? Nós pensamos que... Os acordos que não aceitavam? Os acordos que não aceitávamos são acordos podem não respeitar uma determinada concepção de PDM que nós hoje defendemos. É uma concepção de urbanização do território mais humanizado, onde não é necessário nem obrigatório continuar-se a apostar na expansão urbanística. Nós, neste momento, pensamos que um PDM tem que ser um instrumento que zele pela qualidade de vida das pessoas, onde as pessoas estejam primeiro. E, portanto, nesse caso, nós pensamos que, em vez de haver um PDM que nos lance com uma fuga para a frente, ocupando os nossos melhores solos, acho que devia haver também um olhar para os núcleos urbanos antigos, que devem ser requalificados, que devem ser mais humanizados, porque senão temos aqui uma política de terra queimada, vai haver um rastro de abandono e de envelhecimento dos núcleos urbanos, onde as pessoas que lá vivem se sentem mal, aquilo são espaços cinzentos e tristes, sem infraestruturas. Portanto, nós apostamos num outro ciclo de PDMs que respeite as pessoas. Uhum. Como é que vê a relação da moita com o rio? Como é que isso tem sido tratado? O PDM aborda essa matéria, não? É isso que eu ia dizer, é que nós, nesta revisão, acabámos por nos esgotar nestas desanexações de RENs e de RENs, mas temos 20 km de zona ribeirinha, ou seja, tem 20 km de zona ribeirinha, e poderíamos ter ali também gasto energias em apostar numa requalificação da zona ribeirinha. Nós pensamos que há ali partes da zona ribeirinha que estão completamente abandonadas, degradadas. Mas tem sido feito muita coisa na recuperação da zona ribeirinha, não é? Tem sido feita alguma coisa. Eu não vou dizer, eu já disse aqui há pouco, com esta linha de conversa e por vezes também... Quem passeia hoje pelo parque da Caponce, na Baixa Pinheira, exatamente, está muito bonito. Pronto. Aquela zona de Ades Vedras também já começa a estar agradável. Na Moita também a própria... Mas é o que eu digo, às vezes... Fala ali de fora, eu não lembro do Conselho da Moita, mas também quem vai lá tempo depois sente as mudanças, mas por exemplo, Moita tem sofrido grandes mudanças. Claro, tem sofrido algumas mudanças e quando elas são por bem, nós aplaudimos. Nós não estamos sempre aqui numa política arrasadora, só estamos às vezes a manifestar aquilo que não concordamos, aquilo que se calhar temos outra perspectiva diferente. Mas, por exemplo, estava a falar da zona ribeirinha. Vamos ao Cais de Ades Vedras. O Cais de Ades Vedras hoje é uma lamentação. Aquele Cais de Ades Vedras podia ser uma sala de visitas de Ades Vedras. É uma fossa a céu aberto. As pessoas não conseguem regar os barcos com o esgoto que está ali, esgoto puro a correr ali. Mas isso vai se resolver com o baixo hectare. Eu penso, e cá está. Nós aplaudimos a construção de hectare. Mas, quer dizer, atualmente ainda não está construída. E se a gente lá for agora, as pessoas estão lá construídas, estão-se a lamentar. A questão do Cais da Moita também será um outro processo. Neste momento está-se a destruir o dique, e já agora que está que foi-se, constrói-se o dique, depois constrói-se, e depois vai para trás e vai para a frente. E aqui... O que é que se passa para o dique da Moita? Tem sido uma matéria tão... Tem sido, ao fim e ao cabo, tem-se andado ali um pouco à deriva, não consegue, em torno da... Não há estudos prévios? Está-se a fazer para palpar? Quer dizer, eu penso que já devia ter havido estudos prévios e pareceres. Certamente, se calhar, os estudos prévios não foram os melhores, os pareceres não foram os melhores. Agora, o que não há dúvida é que têm que se assumir responsabilidades dos dinheiros que ali se têm gasto a construir diques e a destruir diques, os dinheiros dos municípios, que podiam ser empregos noutras situações, e neste momento a própria situação do Cais da Moita podia estar muito mais revitalizada, muito mais saudável, e temos ali um problema. Portanto, conforme disse há pouco, é agradável vir à zona ribeirinha da Baixa da Banheira, mas depois temos 20 km de zona ribeirinha, onde há outras situações que é completamente desagradável, estão abandonadas. Por exemplo, nós temos uma zona de muitas salinas, onde havia muralhas que eram construídas sazonalmente com aquela atividade. Aquilo ao ter parado, as muralhas vão todas ser destruídas, o sistema de portas de água parou todo, e é vital para uma zona ribeirinha como a nossa
haver um sistema estrutural a funcionar até para a circulação das águas, se nós tivermos uma perspectiva ambiental e de respeito pelas zonas ribeirinhas, zonas de sapal, onde há aspectos a preservar até pela fauna e pela flora que habitam naquelas zonas. Mas são responsabilidades da Câmara ou são de estruturas governamentais? Quer dizer, eu aí aponto o dedo nas duas direções. Quer dizer, por um lado, as estruturas governamentais têm responsabilidades sobre isso, e, portanto, a gente aí não abdica também de apontar o dedo, e eu penso que a própria autarquia também tem responsabilidades, porque temos que nos bater, cá está, por um tal projeto de requalificação da zona ribeirinha, onde se prevejam aspectos, um tal desenvolvimento, um tal projeto de desenvolvimento sustentável, aspectos económicos, aspectos de lazer, aspectos turísticos. Nós, sei que há 3 associações navais ali no Conselho da Moita. Podiam ser mais incentivadas para terem mais atividades em torno dos barcos, porque a população do Conselho da Moita está de costas viradas para o rio. E poderíamos ali ter uma mais-valia de poder ter ali um grande filão, de poder desenvolver atividades, sei que há inclusive até alguma outra salina que poderia funcionar. Há noutras partes do país salinas que funcionam e que se tornam rentáveis. Neste momento, aqui no Conselho de Moita, não há perspectiva nenhuma nesse sentido. E, portanto, daí nós pensamos que um projeto de desenvolvimento sustentável para a zona ribeirinha do Conselho de Moita é urgente, para além do embelezamento de algumas áreas, mas há outras completamente degradadas e nós estamos a esbanjar ali um tesouro que temos, do ponto de vista natural, cultural, porque aqui na zona ribeirinha estamos a falar de uma zona de grande identidade cultural do Conselho da Moita, em termos de moinhos de maré, de barcos, de sal, portanto há ali uma atividade que atravessou gerações no nosso Conselho. Nesses fóruns que fizeram, também abordaram esta matéria? Abordamos aliás, esta parte das salinas, da parte da qualificação da zona ribeirinha, fizemos em Sarilhos, e convidámos a bióloga Paula Tavares, que veio trazer um projeto mesmo de requalificação da zona ribeirinha, abordando esse aspecto das atividades que podem ali ser desenvolvidas do ponto de vista até económico, que se podem tornar esta zona sustentável. Agora, claro que tem que ser coisas planificadas, há concursos próprios, há fundos próprios a concorrer, mas eu penso que é uma atividade que até no entrosamento com alguns estabelecimentos de ensino, nomeadamente até universidades e depois também os agentes económicos, poderia ser uma área bastante interessante, que é de atração de pessoas que vêm fora do Conselho e que teriam percursos próprios para visitar a zona ribeirinha, zonas também de lazer e atividades económicas ligadas à zona ribeirinha. Perante isso tudo, quais são os grandes problemas que urge resolver no Conselho da Moita? Eu começaria logo pela parte económica. Acho que o Conselho da Moita já viveu um período num outro contexto onde havia um grande núcleo de fábricas, primeiro cortiças, depois confecções, depois um período em que isto foi tudo uma derrocada e foi um encerramento. Hoje o Conselho da Moita está a precisar de um incentivo para atrair empresas ao Conselho, para que haja mais trabalho e mais dinâmica no Conselho da Moita. Mas isso não é feito com os tais acordos que há pouco se falava? Mas é que esses acordos do PDM nada têm a ver com esses acordos. Nós defendemos, e o Bloco defende e vai defender nesta campanha, um trabalho de parceria. O nosso trabalho, e eu pessoalmente sou adepto desse trabalho. Trabalho de equipa, trabalho em parceria, conjugar vontades, desde que seja em prol da nossa comunidade, do nosso bem-estar. Todos os contributos que venham nesse sentido são bem-vindos. E, portanto, daí, esse incentivo às empresas, por nós, é sempre bem-vindo. Como nós dissemos aqui, é preciso também envolver pessoas do Conselho que, neste momento, se sentem marginalizadas. Portanto, aqui, nós lançamos uma mensagem ao próprio poder da CDU, que está atualmente no poder com a sua maioria absoluta, que, às vezes, estas maiorias absolutas fazem-nos ter aquela doença que nós queremos e podemos, e nós já não ouvimos os outros. E nós, o Bloco de Esquerda, diz é preciso ouvir as pessoas no Conselho da Moita. Um dos principais problemas é carência de emprego e mais empresas. E mais? Depois passa por as questões que eu estava a dizer há pouco sobre a requalificação das zonas urbanas. Portanto, é importante porque isto tem a ver com a qualidade de vida das pessoas.
Esta requalificação passa por haver incentivos aos próprios particulares, proprietários dos prédios e inclusivamente aos próprios construtores, fazer um apelo para que eles entrem neste sentido, ajudarem a requalificar e a redinamizar esses espaços urbanos. Em relação ao património histórico construído, é uma relíquia que nós temos. A Capela da Misericórdia dos Vedros, aqueles painéis de azulejos estão eternamente fechados, ninguém os vê. Aquele edifício seria para estar em todos os roteiros de visita do nosso distrito. Está encerrado ao longo de meses, de anos. O Palacete da Fonte da Prata está a cair. Quer dizer, eu penso que é urgente haver aqui um agarrar deste património. Muitos concelhos gostariam de ter estes edifícios lá, para fazerem deles realmente locais aprazíveis, porque nós dizemos, as pessoas têm que conhecer o seu património, têm que conhecer as coisas que têm. E muitas vezes estes edifícios e estas referências culturais nem sequer são no conhecimento das populações que vivem no nosso concelho. O Poder Central está a programar aqui para a região de Setúbal um conjunto de investimentos no aeroporto, à plataforma logística do Coceirão, sala de travessia do Tejo. Como é que o Bloco olha para estes investimentos e que impacto é que eles possam ter no Concelho da Moita? Vamos lá. Quer dizer, nós, por um lado, o Bloco de Esquerda, nós não confundimos aqui dois conceitos que são importantes. Uma coisa será desenvolvimento, outra é crescimento. Não é? E, portanto, temos que ter algumas cautelas com os tais crescimentos acelerados, que muitas vezes não têm nada a ver com desenvolvimento. No entanto, nós não nos opomos a estas estruturas, claro, enquadradas em determinados estudos de impactos ambientais e, portanto, tem que se respeitar também os projetos locais que aí vêm. Mas, no entanto, nós pensamos que na implementação desses projetos não se devem de abdicar dos equilíbrios naturais e de projetos locais que também existem. Tem que haver uma conjugação entre esses megaprojetos, porque, por vezes, entram aqui interesses nacionais e, portanto, de projeção futura, mas deve haver uma articulação e um respeito também pela vontade da população. Como é que o Joaquim Raminhos, Presidente da Câmara da Moita, eleito, viria esta questão do impacto destes investimentos no Concelho da Moita? O que é que iria exigir? Quer dizer, eu neste momento, para já, há aqui um reparo que eu faço, que é, por vezes, estes projetos até passam ao lado, muitas vezes, de quem está a exercer o poder local. Quer dizer, neste caso até nem é, e tem havido alguns esclarecimentos. Eu para já, exigiria um esclarecimento pormenorizado de todos os traçados que se pretendam vir a fazer aqui para o Concelho. Exigiria também saber que estudo de impactos ambientais é que foram feitos e depois também exigiria que houvesse um processo também democrático de escutar as populações para que tudo fosse implementado, todas as populações também tivessem a par, porque muitas vezes o que dá asa às vezes a haver grandes polémicas e até protestos que por vezes têm razão de ser, é que não se dá o devido espaço aos cidadãos para se pronunciarem sobre os projetos, porque não são devidamente esclarecidos. Temos aqui, atualmente, 3 bandeiras, ou 3 ideias de força daquilo que poderá ser a agenda política do Bloco de Esquerda. Ao nível de empresas e emprego como uma prioridade a desenvolver no Concelho, apostar em termos de revisão do PDN mais na requalificação urbana do que na expansão urbanística e a necessidade do património histórico ser recuperado e ser integrado, quer no plano turístico, quer até como importante para o Concelho e para a região. Esses fóruns que vocês realizaram já vos deram ideias centrais da vossa agenda política daquilo que vai ser o vosso programa eleitoral? Algumas ideias mais? Claro que há uma outra vertente. Nós também vamos dar uma grande importância nesta intervenção eleitoral que vai haver, que é também a questão social. Nós consideramos que na atual crise, que é uma crise sem precedentes, portanto, onde nós pensamos que as pessoas têm que se dar muita atenção às pessoas. Eu próprio, como vereador, já apresentei em sessão de Câmara esta situação, onde a Câmara tem que estar atenta às questões sociais
e ao mal-estar que cada vez mais se vai acumulando nas várias famílias devido ao desemprego, devido à falta de meios que as pessoas têm. Neste momento, no Conselho da Moita, há bolsas de pobreza preocupantes. E, portanto, daí nós pensamos que é uma área que as autarquias não podem abdicar de intervir. Nós não nos convencemos apenas com aquele slogan, isto tem a ver com o Governo Central. Efetivamente, tem a ver com o Governo Central. Mas também essa postura que tem a CDU? Eu, pelo menos, na questão que me foi dado ouvir numa sessão de Câmara, é que a Câmara já tem a estrutura montada, mas é uma estrutura para qualquer situação, não é para esta excepcional, e quanto ao resto, também, quer dizer, o Governo que se mexa. E eu acho que o Governo tem que se mexer, e o Bloco estará na primeira linha de exigir da parte do Governo Central medidas concretas. Mas também, quem está à frente do poder local tem que agir também e mostrar que está junto das populações com as suas preocupações. Mas a Câmara da Moita não tem cedido terrenos para associações, espaço? Não tem tido um papel importante? Não, Até de algumas associações, noutros conselhos, acabam por ir para lá, ainda há aquela casa da criança, deficiente, da RUM. Sim, não, eu não estou a dizer. E a outra casa também. Claro, mas eu estou a dizer, em face da atual crise. Recordo-me, passa-me agora o nome, eu sei que é uma instituição da Avenida Nacional, que vai ter instalações da Moita, foi central. Mas essa intervenção vem na onda do apoio ao associativismo e do apoio a todas as instituições de ordem social. Eu estou a dizer é que, neste momento, atendendo à crise que está instalada, há pessoas que, por vezes, necessitam de apoio e não sabem até onde se dirigir. E, portanto, daí eu penso que, da parte das autarquias, devia haver também uma intervenção mais ao nível junto das populações sobre isso. O Val da Moreira será uma das zonas onde esses problemas existem. Exatamente, exato. Os problemas de segurança e de algumas dificuldades do bairro têm a ver com tudo isso também, da Câmara não intervida, tem problemas para lá? Quer dizer, neste momento o Val da Moreira está a ser, como sabem, objeto de uma intervenção que é o tal programa dos bairros críticos e, portanto, está a ser, ao longo do tempo, desenvolvido um projeto no sentido de fechar aquela freguesia do Val da Moreira de estruturas e de meios para que haja ali um elevar da qualidade de vida das pessoas. E penso que aí a Câmara está entrosada com o programa dos bairros críticos. Tem nota positiva aí a Câmara? Tem havido e acordos e a Câmara está a acompanhar. Eu acho que sim. Agora, quer dizer, se nós dissermos que neste momento, quer dizer, o Val da Moreira tem que continuar, quer dizer, há uma expectativa sobre este programa dos bairros críticos e vão haver algumas intervenções, mas tem que continuar a haver, porque é uma das freguesias do nosso concelho, que é muito carente, quer dizer, há pessoas ali que vivem muito mal em termos económicos. Nós vimos às vezes os alunos que vão para as escolas oriundos muitas vezes daquela freguesia e de outros pontos do concelho, ali nas escolas nós acabamos por ver as carências com que muitas crianças aparecem na escola. Houve momentos em que havia refeições que as crianças, a única refeição que tinham era aquela que tinham lá na escola. E, portanto, aí é preocupante quando nós pensamos que realmente há núcleos familiares que estão muito debilitados em termos económicos e, portanto, aí tem que haver uma grande atenção da parte das autarquias sobre isso. Estamos a falar quase uma hora, veja lá, meta um bocadinho de água, não estou com isto a dizer que tem que estar a meter água na entrevista, mas pode estar seco já, e ver um homem do bloco de esquerda seco, é um pouco... Não, conforme disse, nós temos energia alternativa e carregado com muita energia. Um dos problemas que muitas vezes fala a propósito do Val da Moreira é a falta de segurança no Concelho da Moita. Há problemas de segurança no Concelho da Moita. E a autarquia tem lutado contra isso e tem havido intervenção do Poder Central para resolver estes problemas? Vamos lá ver. Como Presidente da Câmara, o que é que faz? Vamos lá ver. O Concelho da Moita tem alguns problemas de segurança, que nós também vimos a nível do país, como é que as coisas estão. Isto vão acontecendo. E penso que tem que haver algumas medidas de quê? De uma maior vigilância sobre algumas zonas que, por vezes, há pouca vigilância sobre essas zonas. Por exemplo, há pouco falámos
sobre a Frei Manuel Moreira, ou falamos sobre a Fonte da Prata, ou mesmo sobre a Algesvedro. Quer dizer, tem que haver uma maior vigilância, maior patrulhamento para que as populações também se sintam mais tranquilas. Mas, quer dizer, mas em termos de nós considerarmos que o Concelho da Moita está numa escala muito insegura, quer dizer, por vezes há algumas escaramuças que têm havido aí, mas em certa medida acho que têm sido controladas. Qual é o patamar político que o Bloco de Esquerda vai colocar nestas próximas eleições autárquicas? Eles são um vereador nas últimas, querem manter um vereador, ou querem atingir a potência? Não há a ver. Eu não venho aqui como candidato a vereador. Eu sou candidato a presidente da Câmara. E, portanto, o Bloco de Esquerda apresenta... Mas não será muita presunção, não? É claro, isto de início, nós estamos... Isto é assim, vai começar uma campanha eleitoral. E, portanto, acho que é minimizador qualquer força política vir dizer que se vem candidatar a um lugar de vereador. Mas, de qualquer maneira, mas, claro, nós somos realistas. As europeias foram já um pouco claro, no patamar... E temos esses dados como referência. Claro. Portanto, o Bloco de Esquerda tem alguns objetivos. Aumentar a sua votação, porque vamos continuar, o Bloco é uma força que está em crescendo, e nós vamos continuar a fazer um esforço para que esta força cresça ainda mais. E, portanto, queremos que nestas eleições autárquicas essa votação, esse crescente se reflita. Por isso, nós pensamos aumentar o número de vereadores, aumentar o número de autarcas em termos gerais. Quantos vereadores querem eleger? Nós, pelo menos, queremos eleger mais um. Segundo vereador. Há uma aposta no segundo vereador. Retirar a maioria absoluta à CDU. Acha que o CDU vai perder a maioria absoluta nas próximas... Quer dizer, nós não temos aqui, não usamos aqui o tal vidente, mas vamos fazer porque a CDU perca a maioria absoluta, até para se alterar todo um clima de relação e de ambiente na liderança do poder local. Então, portanto, uma das lutas está a retirar a maioria absoluta à CDU. Nesse caso, nesse cenário acontecer, e sem vereador, um ou dois vereadores, tem algum plano que vão querer exigir? Tem-se alguma matéria? Nós, neste momento, não pomos essa questão. Nós, neste momento, o nosso compromisso são com os eleitores. Não estamos a fazer estratégias pré-concebidas, portanto, não faz parte da estratégia do Bloco. E, portanto, neste momento, estamos a elaborar um programa em torno de dois documentos. Um será um programa geral, o outro será um documento que está a ser elaborado com diversos contributos, que nós chamamos a Carta Verde para o Concelho da Moita. É um documento que nós consideramos que terá algumas linhas, estratégias como um contributo para um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. Por isso nós chamamos Carta Verde, mas não tem apenas características ambientalistas, trata também perspectivas económicas e sociais para o Concelho, para além do programa eleitoral. E, portanto, nós neste momento estamos a recolher ideias para o nosso programa eleitoral. E dessas ideias que estão a para o programa eleitoral, para além daquelas já que foram licenciadas, há mais algumas que queira acrescentar? Vamos ver, por exemplo, a nível de freguesias, há assim alguma ideia nova para Baixo da Banheira? Qual é a ideia nova que o Bloco tem para Baixo da Banheira? Abaixo da Banheira, nós pensamos que é urgente enquadrá-la naquela perspectiva de dinamizar todo aquele núcleo urbano. Por exemplo, na Baixo da Banheira existem atualmente ainda alguns daqueles antigos pátios que estão completamente num estado lastimoso e degradante. Portanto, eu acho que é urgente haver ali uma intervenção para poder, algumas pessoas ainda que ali habitam naqueles sítios, as poder dar outra dignidade de vida e, portanto, são aspectos onde casas que não têm ainda casa de banho, não têm a estrutura mínima de dignidade humana para quem ali vive. Portanto, nós pensamos que na Baixa da Banheira tem que haver uma intervenção a esse nível, a nível dos núcleos urbanos requalificados. Algesvedros, eu acho que Algesvedros é uma terra que tem carências a nível, por exemplo, não tem parece-me que não, isto é caricato, mas Algesvedros não tem um espaço verde que se possa chamar um jardim onde nós levemos a família a passear. Quer dizer, temos o Parque das Salinas, mas da Parque das Salinas, quem é que da população de Algesvedros vai visitar o Parque das Salinas? Aquele parque, quanto a nós, foi um parque contra a natura. Foi feito ali
mas quer dizer, eu acho que a população de Aires Vedras está de costas para aquele parque. Aliás, nós fomos fazer uma estatística. Quantas pessoas de Aires Vedras visitam o parque com a sua família, Aires Vedras ficou um bocado amputado dessa área, como por exemplo, como eu disse há pouco, a questão do cais de Aires Vedras, que era a tal sala de visitas que podia ser dinamizada. Neste momento é um espaço que é nobre, que tem a zona do cais, a zona do Moinho de Maré, mas quanto ao resto tem potencialidades que estão completamente desmanchadas. Para além da zona histórica de Aires Vedras, estar neste momento a apresentar alguns aspectos de degradação, com casas encerradas, seladas. Aires Vedras tem uma zona histórica que devia estar delimitada, com alguma sinalética, até de casas que eram consideradas emblemáticas de uma determinada época, e neste momento aquilo está tudo no anonimato e ali um bocado ao abandono. Portanto, acho que Aires Vedras merecia uma maior atenção neste aspecto do alindamento daquele núcleo urbano de mais central. E Moita, a freguesia da Moita? A freguesia da Moita, eu penso que, começando pelo cais, acho que a tal esteio de água, já se falava há muitos anos naquela caldeira, aquilo é uma nova negra. E, portanto, em termos da Moita, nós vamos voltar outra vez ao núcleo histórico, que está completamente ali, há ali partes do núcleo que estão completamente abandonadas, há casas no centro da Moita que estão também seladas, abandonadas. Quer dizer, isto é inadmissível. É isso que nós dizemos que no PDM tem de se preocupar com esses aspectos. E, portanto, sejam eles de particulares, tem de se fazer negociações com particulares, no sentido de se dar maior qualidade de vida às populações. Mas, por exemplo, a Moita, há pouco falámos, tem um clube de futebol que é o Moitense, que é a tal escola, e que neste momento as coisas que eles fazem ali, aquilo é a pulso. Acho que mereciam ter um outro tipo de apoio, quer em termos do Governo Central, quer em termos locais, porque aquele clube é uma escola de muitos dos nossos municípios. E o Gai Rosário? O Gai Rosário, eu acho que é ali uma joia da coroa do nosso Conselho, é um estado mostrado do Gai Rosário, eu acho que merece um carinho muito especial. Mas o que é que a gente tem lá? Temos uma coisa que nós hoje aqui ainda não falámos, que o Gai Rosário poderia ser um dos núcleos do tal museu que falta no Conselho da Moita. O Conselho da Moita não tem um núcleo museológico organizado. Esta palavra de ecomuseu é uma palavra que já se fala há muitos anos no Conselho da Moita. Nós também defendemos. Deve ser criado um ecomuseu no Conselho da Moita, como um espaço que preserva a nossa identidade cultural e que transmita às novas gerações o que é que tem acontecido aqui em termos da Moita. Quer em termos, temos ali muita matéria-prima para isto, quer em termos de zona ribeirinha, quer em termos de atividade de zona rural. E temos núcleos que podiam ser facilmente localizados. Moinhos de Maré, cais, barcos, salinas, fábricas de cortiça, que praticamente desapareceram todas, com o núcleo rural, que realmente é esquecido, todos aqueles charruetes, enxadas, pás, e não sei o quê, isso foi tudo desaparecendo, e isso era um património que, em muitos dos concelhos, isso é preservado para mostrar às gerações mais novas o que é que aquilo significa. Eu estava tudo isto a dizer, no Gai Rosário, existe lá o estaleiro do Mestre Zé Lopes. O estaleiro do Mestre Zé Lopes é, quanto a nós, deveria estar sinalizado com uma placa a dizer núcleo museológico da parte naval aqui da zona ribeirinha. Mas não, está lá o armazém, com as peças etiquetadas, mas está fechado. Ninguém tem acesso àquilo. Quer dizer, é mais uma das relíquias que nós temos, está ali ao longo de anos completamente no anonimato. Algumas pessoas sabem, mas grande parte da população, e então os visitantes do Conselho vão ao Gai Rosário, não tem nada. Como, por exemplo, o Gai Rosário tem ali uma vertente que também devia ser mais cuidada, que há um tempo foi feita lá uma escavação arqueológica junto àquela parte alta onde está o moinho, aquele moinho de vento, também é um moinho que devia ser um ex-libris ali da zona, está completamente abandonado, ao longo de anos ninguém pega naquilo, e se calhar no outro sítio até tinham posto um telhado e caía dito, para ter outro aspecto. Junto a esse moinho foram feitas umas escavações arqueológicas, eu cheguei a falar com arqueólogos que colaboraram nessas escavações e que vieram pessoas de fora verificar o que é dos achados e das escavações que ali tinham feito, mas até hoje ficou tudo calado, a população do Conselho da Moita, grande parte, não sabe o que é que realmente foi feito ali,
E, portanto, daqui levanta-se outra coisa. No Conselho da Moita faz falta a tal, se calhar, a elaboração de uma carta arqueológica com os roteiros onde as pessoas que vinham, os que cá estão e os que vêm de fora, poderíamos ir visitar. Porque há muitos vestígios no Conselho da Moita que nos ajudam a perceber melhor qual é a importância que toda esta baía aqui junto ao Tejo teve e como é que foi o desenvolvimento de toda esta zona. Falta-nos falar de freguesia de Sarilhos. 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 Sarilhos pequenos. Sarilhos pequenos eu acho que também é outro que está a mostrar. Sarilhos pequenos têm aquela característica muito interessante, aquelas casas que ainda são características desta zona do Beira-Rio, que as casas térreas, tem aquela parte da zona ribeirinha que é muito bonita e tem um aspecto que praticamente poucas pessoas sabem. É que em Sarilhos há uma zona de proteção especial. Zona de proteção especial, que é um espaço que fica entre Sarilhos e o Rosário. E essa zona de proteção especial... É onde está a sede do clube? Não, é uma zona que fica mesmo, é uma zona de montado, com uma vegetação específica, fica na zona ribeirinha, fica a partir da escola do primeiro ciclo e que vai até ao Esteio Furado. Portanto, essa parte aí é uma zona de proteção especial e penso que essa zona devia estar mais divulgada. Não há um outdoor, um placar, nem que seja à beira da estrada, dizer, aqui há uma zona de proteção especial. Aqui podem observar estas aves, podem ver estas plantas. Isto é importante, nós para gostarmos das coisas temos que as conhecer. E, portanto, este anonimato de vários aspectos que existem no Conselho da Moita, isto não custa muito dinheiro. Às vezes dizem que nós só falamos das coisas, mas não temos ideia do dinheiro que custa fazer. Mas é que estes aspectos... A matéria-prima está cá toda. É preciso realmente articulá-la num projeto e divulgá-la junto à população. Damos um pouco a volta às freguesias, falámos já de um conjunto de temas gerais, mas uma coisa que acho preocupante é um vereador de uma Câmara, quando faz a avaliação dessa Câmara, não falar da gestão autárquica em si própria, dos recursos humanos, da situação financeira da Câmara. Isso não preocupa o Bloco? Está tudo bem? Preocupa, portanto, ainda não tinha vindo a dar depois aqui da nossa conversa. Então, como é que o Bloco mudava a gestão dos recursos humanos? Sim, mudávamos Tem críticas a fazer? Tem críticas a fazer. O Bloco, para já, por exemplo, sobre a gestão de recursos humanos, pensamos que deve haver uma rentabilização dos recursos humanos. E, portanto, nós temos o respeito por todos os funcionários da Câmara, todos os técnicos, e, portanto, damos-lhe todo o valor. Não há dúvida que nós pensamos que talvez pudesse haver uma rentabilização desses recursos em prol de todo o Conselho e de uma melhor intervenção do município. Sobre as questões de gestão financeira, claro que o Bloco aí votou contra o empréstimo. Porquê? Porque consideramos... Não era necessário? Ele era necessário, só que a interpretação que nós demos a essa situação é a seguinte. Aí o Câmara meteu o pé na baixo? Não meteu. Não meteu porque nós fomos coerentes com aquilo que pensamos e com aquilo que defendemos. E nós pensamos que a crise financeira em que a Câmara da Moita se encontra, e, portanto, aqueles 5 milhões de euros que foi necessário pedir à banca, eles tinham uma história. Portanto, esta crise não rebentou como se põe uma semente na terra e rebentou uma planta. Teve um historial e, portanto, faz parte de todo um percurso. Portanto, esta crise não surgiu agora e, portanto, nós, em nome do assumir de responsabilidades, foi isso que nós dissemos, não se pode passar um cheque em branco, e este empréstimo foi um balão de oxigênio para se salvaguardar uma situação mais gravosa. Mas nós dizemos, isto não resolve a situação. É como um comprimido para uma dor de cabeça, mas não se cura a doença. Daí foi o voto contra o Bloco. O voto contra do Bloco, no entanto, nós temos todo o respeito pelos credores e pelas pessoas que estavam à espera deste dinheiro, mas isto não podia invalidar que nós não nos manifestássemos contra a gestão financeira da Câmara Municipal da Moita. Muito bem. Da minha parte, tenho assim mais nenhumas questões a colocar, mas da parte
O que eu gostaria de saber da parte do Bloco é da sua agenda política, do seu programa eleitoral, se quer anunciar aqui algumas propostas, algumas ideias e como é que está a ser feita a sua elaboração. Portanto, eu tenho a dizer que nós, nestas eleições, vamos apresentar um slogan que é juntar forças para mudar o Conselho. E, portanto, corresponde, ao fim e ao cabo, ao longo desta entrevista, eu fui dizendo que o Bloco apresenta-se nestas eleições com esta intenção, de juntar forças, juntar vontades para mudarmos o Conselho nestas perspectivas que eu aqui afirmei nesta minha entrevista, que nós aqui defendemos, que é em prol de uma melhor qualidade de vida das populações, em prol de uma maior transparência e portanto, clareza no poder local. Nós defendemos, por exemplo, que seja implementado o orçamento participativo, para que se possam dar conta às populações e às diversas entidades da comunidade a forma como o município é gerido, e daí nós pensamos, portanto, até agora, a CDU não implementou este projeto participativo, este orçamento participativo. O Bloco vai continuar a apresentar esta medida como uma medida de maior transparência, de maior participação, de mais cidadania. É preciso que as pessoas participem mais. É preciso que haja maior participação nas diversas ações públicas que existem nos órgãos autárquicos, que haja maior intervenção, e é nesta postura que o Bloco se apresenta a estas eleições. Se for eleito Presidente da Câmara, o que é que vai separar a gestão do Bloco da atual gestão civil? Quais são as rupturas que vão ser feitas? Para já, começamos logo pela questão financeira e da organização dos recursos humanos. Nós dissemos isso. Por outro lado, vamos fazer uma aproximação com a própria população, criando incentivos para que a população participe mais na vida do poder local e, portanto, nesses incentivos podemos encontrar todos os meios possíveis, desde a participação nas várias sessões dos órgãos autárquicos, passando pelo recurso a locais onde as pessoas possam dar as suas opiniões, passando pelo recurso às novas tecnologias e, portanto, hoje, através da internet, pode-se proporcionar que os cidadãos possam intervir e dar a sua opinião, as suas críticas. Nós pensamos que tem que se alterar muita coisa a este nível de participação, porque a vida do poder local não pode ser feita baseada numa desconfiança ou na marginalização das pessoas que não pensam como nós. Temos que aceitar as diferenças. No Conselho da Moita há muitas sensibilidades, há muitas diferenças. Quanto a nós, isso é uma riqueza. Temos que agarrar nela para que ela seja o fermento de dinâmicas que levem o nosso Conselho para um sentido de modernidade. O Bloco preferia que o Presidente da Câmara fique João Louco como está, pode ser eleito, ou gostaria mais que fosse o António Duro? Nós eu não vou fazer essa opção, porque neste momento estamos a partir de uma batalha eleitoral e nós não vamos apoiar nenhum nem outro. O Bloco vai apresentar uma candidatura e vai apostar para que essa sua candidatura tenha o melhor resultado possível. E, portanto, não vamos com as ideias pré-concebidas de apoiar um ao outro. Isso não está nos nossos horizontes. Acha que o António Duro é um bom candidato? É como lhe digo, do ponto de vista, eu disse no início, eu conheço todos os candidatos e do ponto de vista pessoal eu tenho muito respeito por eles e boas relações até com eles. E conheço-os há muitos anos. Do ponto de vista político, não me identifico com nenhum deles, por isso eu estou numa força política que tem um projeto político diferente. E o Luís Nascimento, do PST, também tem condições de chegar à presidência da Câmara ou... Não sei, porque o Luís Nascimento é um vereador atualmente do PSD, chegou ao Conselho há alguns anos, ele apresenta os seus argumentos, mas neste momento o Bloco tem os argumentos mais fortes do mundo para se apresentar à presidência da Câmara. Aquela questão da estação de Ades Verdes, quando foi derrubada, sim. Quer comentar isso? Sim, aliás, eu tive muito perto dessa situação. E, portanto, agora estamos nessa fase das estações estarem construídas. Nós pensamos que a estação de Ades Verdes, cá está, faz parte daquela preocupação
da cadeia de Aires Velhos, que foi outro exemplo, e, portanto, acho que este dilapidar do património, nós não podemos estar de acordo com ele. Daí, eu estive contra a demolição da estação de Aires Velhos. Aliás, houve até uma movimentação da população, mas também me perguntavam, até mas está contra a construção da nova estação? Não. Nós não estamos contra a construção da nova estação, nem contra a eletrificação da linha, nem contra a evolução das coisas. Pelo contrário, nós apoiamos que haja evolução e haja desenvolvimento, mas respeitando sempre estes equilíbrios. E nós, a proposta que fazíamos era que houvesse uma conjugação do antigo com o moderno, que é para se preservar, por exemplo, aquelas estações verdes significava a memória, foi um mundo ferroviário, houve ali um local de muita gente que embarcou e desembarcou naquela estação. Eu vejo aqui, por exemplo, no caso, disseram que na altura não era possível, tecnicamente não era possível manter a estação. Foram os argumentos que se apresentaram e que a Câmara da Moita acabou por dizer que tinha o Presidente da RFE. Mas o que eu penso é que a Câmara da Moita também não apresentou nenhuma alternativa. Deixou arrastar as coisas. E quando deram por ela, as coisas estavam em cima do acontecimento e aquilo foi dado como um facto consumado. Porque nós vamos ver aqui a estação do Lavradio, neste momento conjugar uma estação moderna com a velha estação do Lavradio que lá está. E, portanto, foi possível conjugar o antigo com o moderno e acho que assim é que deve ser, porque as coisas todas têm uma história. E quer dizer, passar um arraso por tudo o que é velho também pode não ser bom. Porque nós temos aquela frase presente, um povo sem memória não tem futuro. E, portanto, daí estas referências fazem parte da nossa memória. E, portanto, devemos lutar por elas e sempre salvá-las sempre possível. Em relação à estação de Aires Velhos, isso não aconteceu. Nós lamentamos. Na altura protestámos e indignámos, a população levantou-se, foi feito um abaixo-assinado, mas, infelizmente, as coisas estavam muito avançadas. Não foi possível impedir esse desmoronamento, mas aí a Câmara da Moita também não teve uma atitude enérgica para com a RFR e, portanto, até hoje acho que ainda estão à espera de uma reunião com a administração. Porque pedir uma reunião a pedir esclarecimentos, porque depois foi feita ali uma intervenção num território municipal praticamente à revelia de tudo. Qual é o lema da campanha do Bloco de Esquerda da Moita? Unir forças para mudar o Conselho. Então, faça favor, se não tem outros aspectos a apontar que marquem diferenças e que sejam perspectivas de trabalho da agenda política, faça favor dizer aos nossos leitores qual é a razão por ter ser assim para ser Presidente da Câmara da Moita. Portanto, por esta entrevista que eu aqui disse, certamente se ainda não disse tudo, mas pode dizer mais. Mas foram ditas aqui algumas ideias fundamentais da forma como é que o Bloco vive o poder local. Portanto, esta luta porque haja mais transparência na vida do poder local, porque haja mais participação das populações, mais cidadania, mais respeito pelo ambiente, mais respeito pela defesa do património, pela identidade cultural, esta preocupação com as questões sociais e, portanto, esta preocupação com as pessoas está presente na nossa candidatura. Portanto, nós, ao irmos para estas eleições com este lema, juntar forças para mudar o Conselho, corresponde à maneira de estar deste Bloco de Esquerda, que quer uma esquerda cada vez maior, uma esquerda de confiança, e nós daí fazemos um apelo que no dia 11 de outubro as pessoas não fiquem em casa, saiam à rua, participem neste ato de cidadania que é votar nas autárquicas. E porque querem tirar a maioria absoluta a ser isso, também tem esse grande vosso objetivo. Sim, Então, Jamil, muito obrigado pela sua presença aqui. muito obrigado. Eu também. A próxima entrevista vai ser no dia 3 de setembro, com o Luís Nascimento, candidato a Presidente da Câmara pelo Partido Social Democrata. No dia 10 de setembro estará connosco João Lobo, candidato a Presidente da Câmara pela CDU. Boa noite e até para a semana.